galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia fazer. Então pode fazer ela. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Clara aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os hábitos, as práticas que me ajudaram a tirar um notão no Enem. A gente vai falar sobre 7 hábitos que são fundamentais para todo estudante que quer realmente passar no Enem. Mas antes de a gente começar a entrevistar esta linda que está aqui do meu lado, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Assim você sempre vai receber um conteúdo novo, ativando o sininho, e você também ajuda a divulgar o trabalho dele. Muito obrigado, não é assim que eu faço a inscrição, a chamada para inscrição, mas tá tudo bem. Assim? Não é assim, mas tá tudo bem, porque você manda nessa casa. Bom, se você não sabe, eu tô aqui com a Clara e, bom, pra você que acompanha as lives aqui do canal, me segue lá no @prof.rasfael, você já sabe quem é a Clara, mas se você não sabe, obviamente, eu te explico que a Clara é a minha companheira, esposa, namorada, tudo aqui que vive neste espaço comigo. Você não sabe, obviamente, é que a Clara é 8 anos mais nova do que eu e, por isso, a Clara tem uma experiência que eu não tenho. O que você fez que eu não fiz? Eu fiz Enem como vestibulanda e eu passei em várias coisas diferentes, eu fui muito bem. Para o terror da família da Clara, a Clara teve nota para passar para o quê, amor? Fala aí. Para medicina, para direito, enfim, para várias coisas diferentes, só que eu escolhi fazer história! Inclusive, depois deixa um comentário aqui do que você achou dessa decisão. Fica tranquila, ela não passa fome, nem eu, mas... A gente vive feliz, não, cara. é uma boa vida. É uma boa vida. É uma boa vida, é uma boa vida. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quantos hábitos, amor? 7 hábitos que a Clarinha separou da época que ela era vestibulanda para você conseguir, de fato, ir bem no Enem. Eu fico muito feliz, já peço o seu like nesse vídeo, porque faz muito tempo que a Clarinha não vem gravar um vídeo aqui no canal. A última vez que ela veio foi no Sisu, e não foi comigo porque eu tava internado, mas a última vez que a gente gravou um vídeo junto, o canal tinha 2 inscritos, e um deles era o nosso cachorro Billy, que infelizmente faz parte do vídeo e já faleceu. Então isso merece o seu like. A outra era você, obviamente. Então, sem mais delongas, o primeiro hábito... Gente, eu fazia muito exercício. Muito. Tinha um negócio assim, eu acho que a pior coisa que vocês podem fazer, de verdade, é estudar sem praticar o que vocês estão estudando. E aí o meu irmão me ajudava muito com isso, porque meu irmão é tipo o mestre dos concursos. E aí ele me ajudava muito com isso, porque ele sempre me falou, Clara, não adianta fazer nada sem praticar. Então assim, eu estudava história, geografia, português, física, química, que seja. Eu sempre fazia exercício. E numa época, inclusive, porque eu fiz o vestibular lá em 2013 para começar a faculdade em 2014, eu fiz numa época que era muito mais difícil achar exercício. Não tinha essa disponibilidade não só de exercício gratuito que vocês têm hoje, de material, de conteúdo gratuito, como também de outros cursos mais aprofundados que simplesmente não existiam. E aí vocês vão me desculpar, assim, porque o Rafael é o anti-marketing, né? Ele não fala do curso dele igual eu sei que o curso dele é muito bom, mas eu vou falar que eu vou fazer teu jabá. Posso fazer teu jabá? Pode. Eu vou fazer teu jabá. Gente, numa boa, assim. Não existia um curso como o do Rafael sendo vendido que ajuda, né, o plano do gabarito, você a resolver as questões de ciências humanas no Enem. E isso, inclusive, foi uma dificuldade minha na época, porque eu fazia muito exercício, mas eu tinha muita dificuldade de fazer esses exercícios com o direcionamento correto. Isso me ajudou? Me ajudou. Mas se matriculando no plano do gabarito, isso vai ser 1000 vezes mais fácil pra você, porque aí você vai ter todo o direcionamento, o Rafa te ensina todas as técnicas, tem 1 milhão de bônus, tem bônus meu explicando como é que eu me organizava. Gente, simplesmente assim, não dá pra não se inscrever, não dá pra não se matricular. Você não fala isso eu não desse falo jeito. Isso. Mas não dá, não existe ninguém oferecendo isso no mercado hoje, não existia na minha época. Minha caminhada foi muito mais difícil por causa disso, porque não existe o plano do gabarito. Onde é que tá o link pra galera se fazer? No primeiro link aqui da descrição, você Primeiro pode conhecer o curso e se matricular, aqui, obviamente, com um preço promocional. Mas o que a gente estava dizendo, basicamente, e eu acho que uma coisa que a Clara está falando aqui, é que, de fato, na época dela, 2013, quando foi o primeiro modelo dessa nova prova do Enem, inclusive, então ela pode dar essas dicas para vocês com alguma propriedade, porque ela fez o primeiro Enem neste modelo na história, né? O Enem foi esse modelo. Foi esse modelo, né? É que, de fato, naquela época a gente não tinha canais que te ajudam com técnica, como é o caso do meu canal e vários outros. Você até tinha uns canais com videoaula, mas era aula e ponto. Então, assim, era muito difícil você avançar nos acertos
como você pode avançar hoje em dia. Eu tinha que descobrir onde eu tava errando. Assim, me ajudou? Me ajudou. Mas teria me ajudado mais ainda se eu tivesse o direcionamento correto. Agora, é inegável que, sem fazer exercício, não adianta. Não adianta estudar história, português, matemática, qualquer coisa, sem que você faça muito exercício pra ver se você tá acertando, praticar mesmo o que você aprendeu e ver como é que isso cai no formato da banca. E como segundo hábito que Clara Marques desenvolveu como aprovado no Enem, nós temos o... Gente, eu me organizava muito de acordo com um cronograma, pensando o ano todo, assim. Então, quando eu não estudava conteúdos soltos. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal de cronograma que eu te ajudei a fazer, né? A gente tem que... É um spoiler. O quê? Quem faz os cronogramas aqui do canal é a Clara. E vocês nunca se perguntaram como é que um professor de história consegue saber o que cai em matemática e fazer sentido? É porque eu sou casado com uma pessoa que foi uma vestibulanda profissional. Só não criou o canal, mas deveria ter criado, inclusive. Cara, eu era real uma vestibulanda profissional, assim, eu ajudava todos os meus colegas no vestibular a passar, eu ajudava a galera na época do SISU, era bizarro, eu sabia tudo de vestibular. Inclusive, assim, pode baixar o cronograma no primeiro link da descrição. Você vai deixar aqui também? Vou deixar o primeiro. Tá. E aí, olha só, assim, eu seguia um cronograma. Então, no início do ano, eu pensei tudo que eu precisava estudar e, de novo, não tinha essa facilidade. Eu não tinha o canal do Rafael pra eu pegar um cronograma. Então, eu me achava ali, me encontrava, mas eu seguia um cronograma certinho. Porque, gente, a pior coisa é você falar assim, hoje eu vou estudar química. Mas o que eu vou estudar? Não adianta, não faz sentido. Tem que saber exatamente o que você vai estudar pra entender o quanto você está avançando e conseguir, de fato, ter a sua aprovação no Enem. E o terceiro hábito... Disciplina. Disciplina, isso aí é brabo, né? E é difícil porque as pessoas não falam sobre isso, sabe? Parece que as pessoas na internet, tirando o teu canal, e os outros eu não conheço também, não sei se eu posso falar da internet como um todo, tirando você. Mas assim, acho que tem outras poucas pessoas que também falam sobre isso de forma responsável. Mas assim, o que vocês mais veem é gente falando que você vai passar milagrosamente, sem estudar, né? Isso não existe. Sem estudar, não existe aprovação no Enem, assim, você precisa ter disciplina. Clara, mas agora faltam 2 meses pro Enem, dá tempo de eu estudar? Dá, mas você tem que estudar com disciplina, você tem que ter responsabilidade. Gente, sem brincadeira, eu namorava um garotinho, eu tinha uma namoradinha assim de... Não era eu, tá, gente? Escola. Porque na época, inclusive, seria crime. Assim, tem uma coisa que ele era chato também. Mas além dele ser chato, tinha uma coisa assim, dava 10 horas da noite, eu mandava ele embora pra casa dele, tipo, porque eu tinha que dormir pra estudar no dia seguinte. Aí, claro, você mandava ele embora porque ele era chato? Também. Mas também porque eu tinha que estudar. Gente, eu era muito disciplinada. Chegava domingo, se eu tinha que escrever redação, não existia, sem brincadeira, não existia coisa que me fizesse não escrever aquela redação. Aí você pensa assim, poxa, mas você abdicou de bastante coisa, né? Gente, eu abdiquei, mas assim, são meses, sabe? São meses. E eu fiz o que era possível dentro da minha rotina. Eu não tô falando pra você se matar de estudar, tô falando pra você fazer o que é possível na sua rotina, mas com responsabilidade e com disciplina. Esse papo de que a gente vai ser aprovado sem fazer nada pra isso acontecer, né? Como é que é aquele negócio de você botar tudo no poder da mente? Mindfulness. Né, com o poder da sua mente, isso não existe, gente. Assim, confia na aprovação, mas estuda para ela vir também. Tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade, tem que ter resiliência com o processo, assim. E entender que é um processo, né? Sim, eu acho que isso é muito importante, realmente, sim. Porque ou é 8 ou é 80, ou é fórmula milagrosa, ou é estude enquanto eles dormem e termine com uma úlcera no olho. Então, assim, dá pra fazer o meio do caminho. Eu acho que você até foi mais o estude enquanto eles dormem, mas assim, pra úlcera no olho, pelo que tu me conta, mas assim... Mas eu acho que dá pra você ser um pouquinho menos e ainda passar, né? Não tinha necessidade, na verdade, de eu ter sido tão... Eu fui mais pro caminho da úlcera, mas não tinha necessidade. Eu podia ter feito menos e estudado de forma mais inteligente, que é justamente o que o Rafa te ensina aqui. E como quarto hábito da Clara Marques, nós temos... Amor, eu esqueci todos os outros hábitos, eu vou precisar olhar o que eu anotei. Então, o quarto hábito de estudo da queridíssima Clara Marques, nós temos... Foi engraçado ver você me chamando de queridíssima Clara Marques. Do meu mozão, Clara Marques. Organizar meu tempo e meu material de estudo, gente, assim. Porque eu falei do cronograma. Você tem que seguir um cronograma, saber o que você vai estudar. Mas também é muito complicado você estudar quando dá. Eu acho que isso se relaciona com a disciplina, mas não só, porque a disciplina é muito mais do que isso, né? Mas assim, organiza o tempo que você vai estudar, organiza qual é o tempo que você vai dedicar a cada disciplina. Isso também tem no material que a gente preparou, né? Que tá aqui na descrição. Por quê?
Porque às vezes você fica no dia e você fala assim, hoje eu vou estudar. Tá, mas vai estudar o quê? Que horas, sabe? Coloca aquilo ali numa rotina direitinho e organiza seu material de estudo também. Gente, tem um momento ali, finalzinho pré-ENEM, que o processo é muito mais revisional, é muito mais de revisar, de fazer exercício. Se você tem um material organizado, você consegue consultar, você consegue verificar seus mapas mentais, seus resumos, seus textos. A pior coisa que tem no mundo é fazer qualquer coisa na bagunça. Eu não gosto, assim. Meu guarda-roupa é bagunçado, mas tirando meu guarda-roupa, a minha vida de estudo é super organizada de trabalho, assim. Você precisa ter um material de estudo, um material de trabalho organizado, porque fazer qualquer coisa na bagunça não funciona. E aí uma coisa que eu acho interessante também é vocês criarem pequenos rituais. Já é a quinta dica. Você ia anunciar a quinta dica? A quinta dica eu acabei de anunciar. Então tá bom. Aí a quinta dica é vocês criarem pequenos rituais de estudo. Então assim, chegou a hora de você estudar, Rafael, você vai achar isso bobo com certeza, mas assim, chegou a hora de você estudar, sei lá, você gosta de acender um incenso, acende seu incenso, você gosta de ligar uma vela, liga uma vela, para de rir de mim. Não, tudo bem, você coloca um negocinho, você cria um ritual, por quê? Você entende que aquele ali é o momento do seu estudo, de repente se você gostar de ouvir música, você coloca uma música, enfim, cria alguma coisa que diga pro teu cérebro que aquele é o momento de você estudar, um pequeno ritual de início de estudo, fazer um cafezinho, um negocinho mais vlogueiro, né, mais study grammar, mas é porque é verdade, assim, isso cria ali na sua cabeça a ideia de que aquele é o momento para dedicar pro seu estudo, e eu realmente acho que isso funciona, tá? Se você gostar de estudo bonito, então pode fazer aquele lettering no título. Pode, eu super acho que isso funciona, eu super acho que isso é um tipo de ritual que funciona muito bem. Que faz o estudo virar um prazer, né? Sim. Que é o grande problema da galera, que a galera Sim. não gosta de estudar porque estudar muitas vezes é um saco, e os rituais eles fazem com que seja prazeroso o Sim. estudo, né? Eu acho que eu concordo com você, eu ri de início, mas como sempre na nossa relação você me convenceu do seu ponto. Porque eu tô sempre certa. Aqui em casa é assim. Como sexto ponto, ou sexto hábito, no caso, da querida Clara Marques, nós temos Fazer redação o tempo todo. Isso aí Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não tirei uma nota absurda em todas as matérias, mas a minha nota em redação foi 960, numa época que, assim, a gente tinha bem menos informação fora dos cursinhos do que vocês têm hoje, de verdade, assim. não tinha vídeo de modelo pronto, era né? bizarro, não tinha nada, assim, sabe? Tudo era muito menor, tudo tinha muito menos, eu tinha que caçar material. Não tem essa disponibilidade absurda que vocês têm de material na internet. Eu realmente tinha que ir atrás de tema pra fazer, porque não tinha, assim, não tinha disponível. Inclusive Então, tem um vídeo aqui no canal, no card, se você quiser conferir, 10 temas de redação sugeridos pelo meu querido amigo Diogo Comba. E aí tem uma coisa, assim, muito louca que acontecia na época, porque se você não estudasse num grande cursinho, e eu não tinha dinheiro pra estudar num grande cursinho, eu acho que é importante falar isso, porque a gente tá falando de 7 hábitos de uma pessoa que foi aprovada sem ter dinheiro pra pagar 2, 3 mil reais Estudando pra vestibular. em casa, né? Sabe, eu estudei em casa pro vestibular, eu estudei sozinha. E por que eu estudei sozinha? Porque eu não tinha 2 mil reais por mês pra pagar, assim, gente, isso é um delírio, assim, pensando na vida da minha mãe, do meu pai, eles não tinham esse dinheiro. E aí, o que eu fazia? Eu ia eu entrava no site de um cursinho que na época eles deixavam lá disponível para os alunos e eu acho que eles não sabiam que aquilo estava aberto sem senha. E aí eu descobri aquilo e eu baixava toda semana do site do cursinho, assim, era um negócio que ninguém conhecia. Aí eu pegava o tema, gente, eu pegava o tema sem brincadeira, sem olhar. Eu não olhava o tema, eu pegava o tema, eu imprimia em casa. E todo domingo eu sentava, não lembro agora se era domingo ou sábado, mas eu sei que todo fim de semana eu sentava pra fazer uma redação. E assim, aquilo era religioso, era com tempo contado. Então eu não fazia redação, por exemplo, vou fazer uma redação essa semana com 1 semana de duração. Não, eu pensava, no Enem eu vou ter X tempo, acho que era 1h30 ou 1 hora pra ir. Eu vou ter X tempo pra fazer no Enem, então é nesse tempo que eu vou fazer, passar limpo e ter uma redação pronta. E eu acho que isso fez toda a diferença porque eu tirei 960 e é isso. Sem auxílio de professor absurdo de cursinho, não que isso diminua o mérito de quem tira, claro, mas assim, eu não tive isso, eu não tive todo o suporte do mundo e eu tirei uma nota que na época, assim, levou minha nota lá pro alto, e aí eu passava pra qualquer parada, sobretudo por causa da minha nota de redação, que é uma nota muito central. E não adianta, gente, redação se estuda fazendo, você aprende praticando, você vai ficando melhor no processo da escrita, sabe? Você aprende. E como 7º hábito da Clara Marques, nós temos... Eu acho isso mais importante. Eu estudava com muita clareza do meu objetivo. Eu acho
que às vezes a gente pensa assim, fazer vestibular. Aí parece que fazer vestibular é sempre uma coisa só. Só que não é. Fazer vestibular não é sempre uma coisa só. Se você vai fazer um vestibular de direito, por exemplo, você vai focar mais no tipo de matéria que faz mais sentido dentro da dinâmica do direito. Claro, é para abandonar o resto? Não, não é para abandonar o resto, mas é para ter clareza das coisas. Então, por exemplo, eu sabia que eu não ia para biomédicas. Assim, o sonho da minha mãe era que eu fosse médica, mas eu não queria ser médica. Eu não, jamais, Imagina, eu não consigo. tu lidando com sangue, tipo, mané. eu não tenho condição, não existe, assim, possibilidade disso na Terra. E aí houve uma época que eu cheguei a considerar fazer direito, eu cheguei a passar pra direito, minha mãe chorou quando eu disse que eu não ia fazer direito, que eu ia fazer história, foi todo o caos. Mas assim, como eu sabia que eu ia fazer alguma coisa de humanas, o que eu sabia? Eu sabia que eu queria estudar na UFRJ, do processo do Enem, e eu sabia que eu era muito mais de humanas. E eu sabia que na UFRJ tinha um peso ponderado. Então eu sabia, por exemplo, que História e Geografia importava mais para minha nota e Redação. Então eu foquei mais naquilo. Eu não podia ignorar a Geografia, por exemplo. Eu tinha que estudar. E aí, gente, é de novo estudar com disciplina e com clareza do meu objetivo. Eu peguei um livro, aquele tijolão do Eustáquio de Sene, Geografia Geral e do Brasil, e eu li o livro inteiro. Assim, e eu fiz isso com tudo que eu carnaval, né? Não, esse foi de história, foi do Vicentino. Mas assim, era isso, sabe? Só que eu tinha clareza do meu objetivo. Eu sabia onde eu queria estudar, eu sabia que curso eu queria fazer. Claro, mas e se você não tivesse passado? Aí eu poderia tentar qualquer coisa no SISU. Mas eu preciso estudar com clareza e com estratégia, que é justamente, vou fazer o jabá de novo, o que vocês aprendem também lá no plano do gabarito. Meus caros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Achei de bom tom trazer a Clarinha aqui para dividir um pouquinho com vocês a experiência dela como aluna e não tanto quanto professora, né, como ex-aluna. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e compartilha com os seus coleguinhas todos aí que também estão perdidos em quais hábitos vocês têm que desenvolver para ir bem na prova do Enem. E não esquece também de conferir a playlist aqui do lado sobre como estudar para o Enem. Uma playlist que tem mais de 30 vídeos e que vai te ajudar no caminho aí dos 40 acertos, não só nas ciências humanas, mas em todas as áreas. Então é isso, galera. Um abração pra vocês e, Clara... Eu não sei o que é pra eu falar pra eu dar tchau. Tu nunca viu os vídeos até o final. É até a próxima. E até a próxima. Tchau.